Bom, dando início à nossa aula do dia 10 de abril de 2025, aqui na disciplina Ciências Penais e Neurociências, né, ministrada pelo professor Ângelo Ilha. Hoje cabe ao colega Leonardo Giron apresentar o seminário sobre a teoria da cegueira deliberada, né, no contexto do direito brasileiro. Vou só desativar aqui os sons para não atrapalhar a apresentação do colega. E então, sem maiores delongas, aí fica iniciado o tempo do colega. Vou colocar compartilhamento da apresentação. E o colega Leonardo Giron, fique à vontade. Amália, por favor, quem está nos assistindo online, qualquer coisa, né, o Leonardo vai poder dar a palavra. Eu acho que eu vou fazer sentado aqui. Isso, é até melhor para captar o som, até melhor para a gravação. Então tá. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite. Um bom dia a todos. Estava brincando com a história de boa noite, até já veio um lapsus linguae aqui. Mas assim, gente, é um regalo estar aqui hoje, tá? Conversando com vocês. Essa é uma expressão que eu acho que embora ela traga um pouquinho da cultura fronteiriça lá do Inácio, ela bem traduz, acho que, dois sentimentos muito claros para mim, que é um presente. Toda experiência é um presente. Acho que a experiência de estar aqui conversando com vocês já é um presente. É isso que nos traz e nos torna rico, né? São as experiências de vida. E, ao mesmo tempo, um privilégio. A nossa turma aqui é uma turma extremamente qualificada, né? Aqui, mestrandos e doutorandos. Então, e conversar um pouquinho sobre a teoria da cegueira deliberada, tá? Bom, eu comecei aqui com uma pequena provocação, né, dessa frase do Aristóteles, que ela, na verdade, ela traduz por uma coincidência, a minha semana, porque eu comecei falando de dolo a semana e vou terminar ela falando de dolo. Mas a frase do Aristóteles diz o seguinte: nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Bom, quando eu falo em conduta, eu falo em exteriorização, eu falo em algo que eu altero no plano físico, né, no dia a dia, e ao mesmo tempo, quando eu falo em caráter, eu estou falando de vontade intrínseca, eu estou falando de subjetivo, que é subjetivo. E tem tudo a ver com dolo. Né? No fundo, é isso, é o dolo. Pelo menos é isso que a gente tenta compreender do dolo. Eu, eu não me recordo bem onde é que foi que eu peguei essa alusão dessa imagem, tá? Eu não lembro se foi num livro, se foi algum professor, ou se fui eu quem criei essa imagem no meu inconsciente. Mas, assim, ele bem traduz a nossa percepção, né, no direito penal brasileiro do que é o crime. Tá? Se a gente for ver, esse conceito do professor Ângelo não tá aqui referenciado, mas essa é a conceituação da percepção analítica do crime, da análise do crime, não apenas do seu aspecto formal ou material, mas sim por intermédio de seus elementos. A gente vê o seguinte, que o crime é aquele que permite o estudo de cada um dos seus elementos essenciais à caracterização do fato punível. O conceito está na obra do professor Ângelo, da teoria do crime, né, que nós já lemos. Mas às vezes a gente não tem bem essa ideia do que quando que a imagem acaba nos traduzindo. Porque o que eu vejo na nossa teoria do crime? Eu vejo peças de dominó que quando tem um elemento, uma peça dessas que cai todo o crime. Ele não mais existe, ele deixa de subsistir. Então, seja a ilicitude, seja a tipicidade que a gente vai conversar hoje aqui sobre só um dos seus elementos, seja até mesmo a culpabilidade, tá? E isso também não se amolda muito bem, embora a gente tente fazer alguma correlação com o direito norte-americano, da common law, mais especificamente. Mas a gente vai tentar trabalhar essas duas ideias, porque a nossa temática hoje é a teoria da cegueira deliberada, willful blindness, tá? Na expressão do inglês, né? Que nós vamos. Eu gosto sempre, quando eu vou fazer alguma exposição, eu gosto primeiro de começar ela resumindo, tá? Eu acho que é esse o momento que a gente tem mais atenção.
E o que a gente vai conversar hoje sobre a teoria do segredo deliberado? A gente vai, durante toda a nossa conversa, colegas, a gente vai conversar sobre fenômenos psicológicos. Isso é irremediável. É um grande problema que a gente vai ter. Eu vou apresentar 3 casos práticos que eu trouxe, recentes, que eu enfrentei. Um não tão recente assim, mas que eu acho que a gente pode tentar fazer alguma conclusão, tá? Analisar um pouquinho da doutrina do dolo, analisar um pouco da teoria da cegueira deliberada, e depois a gente tentar chegar a algum caminho, algum lugar, tá? Depois eu vou entrar nessa questão dos fenômenos psicológicos, mas vamos voltar. Em relação a uma frase, então, que eu resumiria. Deixa eu passar aqui. Para certinho, É melhor. mais assim. Para a gente fixar, o que é a teoria da cegueira deliberada? Não é a única frase hoje que a gente vai conversar a manhã inteira. As pessoas se fazem de bobas quando bobas elas não são. Achei muito boa essa frase, está na obra do professor Ângelo, né? Ele faz uma citação de Luiz Greco. E, em verdade, é o que a gente busca, o que a cegueira deliberada ela tenta nos traduzir. Tá? Essa talvez incompletude da gente conseguir trazer para o âmbito probatório, inclusive, a expressão do que efetivamente se passa na cabeça, enfim, aspectos internos, né? É interessante a gente fazer essa correlação entre cabeça e vontade, né? Mas uma boa expressão para a gente resumir hoje o que a gente vai conversar nessa manhã. De bibliografia, tá? A bibliografia que eu usei para a gente conversar é o Tratado de César Roberto Bittencourt, a obra do Carlos Liedinger, que inclusive é a dissertação dele de mestrado. Pela primeira vez eu vou fazer uma citação de um material obtido no YouTube, que é do colega Thomas. A apresentação dele ficou muito boa, Thomas, muito didático. A obra do Chile, sobre dolo, cognição e risco, e as obras do professor Ângelo, né, comportamento humano, direito penal e neurociência, tem ali do Pedro aquele artigo, aquele capítulo sobre dolo especificamente, também, e mais a teoria geral do crime a obra do professor também. Aqui eu referenciei a 2025, mas eu comecei muito mais falando da minha obra que eu tenho impressa, que ainda é anterior, que eu acho que é 24. Bom, primeiro caso que eu quero iniciar para a gente, e que a gente vai, no fundo, vai fazer uma correlação com o caso Gerald de norte-americano, que é em relação ao transporte de drogas, tá? Essa situação, eu participei, na verdade, da custódia desse cidadão. Ele foi contratado, entre aspas, diz ele, né, em seu depoimento, para pegar um veículo, tá, no Chuí, tá, se deslocar com aquele veículo, ele não disse para onde é que era o destino final, e ao mesmo tempo ele acaba sendo parado pela PRF em Rio Grande, abordado, e nessa abordagem, no porta-mala, é localizada uma grande quantidade de droga. Tá? Ele ia receber R$ 2.000 para fazer esse transporte. Alegava ele que não tinha nenhum envolvimento, que não sabia a finalidade daquele transporte, o objeto transportado. Tá? O segundo caso, como a gente está gravando, não vou entrar em muito detalhe, mas é uma operação de branqueamento de capitais. Esse fato envolvia uma fraude no âmbito da administração pública. O agente mentor em si da fraude, ele usava um laranja para transferir o patrimônio do enriquecimento ilícito. Né? Lembrando que enriquecimento ilícito no Brasil não é crime, né? É uma conduta criminalizada, mas é uma conduta ímproba. E, então, se localizando o laranja, que alegava desconhecimento da, 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 da origem dos bens, enfim, mas que serviu para a colocação do nome dele, um empreendimento imobiliário.
Isso, o caso também, ele se relaciona um pouquinho com aquela primeira discussão lá no ano de 2014, 2013, nas épocas de concurso envolvendo a Lava Jato, quando se começou a discutir a teoria da cegueira deliberada, tá? E o terceiro caso que eu acho mais interessante ainda, é que esse aqui aconteceu há 30 dias, eu cheguei na comarca, aí não vi o caso, tá? Mas veio conversar comigo, né? Um colega, na verdade, um colega de trabalho, estrada. Ele me relatou a seguinte situação, tá? É, era um drogadito. Esse drogadito vulnerável, extremamente vulnerável. Ele é abordado na rua por um cara num veículo X. Esse cara oferece droga para ele comprar. Ele, eu não tenho dinheiro para comprar essa droga de ti. E o cara dentro do carro, não, tudo bem, eu te dou essa droga, essas pedras de crack, mas tu fica com o veículo na tua casa. E ele aceita e leva para casa o carro, em tese, desse traficante. Esse carro era fruto de um roubo que tinha ocorrido algumas horas antes. A polícia recebe informações da localização desse. Deixa eu me perder aqui no horário. Da localização desse carro. Vai para casa desse drogadito, localiza o carro e prende ele em flagrante por receptação. Tá? Esse processo é instruído. Enfim, eu até tenho um trecho, se der tempo, eu vou passar um textinho do interrogatório dele, que é bem interessante. Tá? Vamos lá. Ah, pode ser. Pode ser. Obrigado. Para a gente fazer um aporte aqui em termos de doutrinário, vamos começar a relembrar um pouco do dolo, espécies de dolo, conversar um pouquinho sobre ele, né? Mas aí a gente vai voltar lá no iniciozinho, né? Que eu falei que a gente ia só conversar sobre fenômenos psicológicos, né? Um dos grandes problemas que eu vejo, acredito que os colegas também, talvez, é em relação à problematização que se gera a partir das demandas de subjetivação, em todo e qualquer instituto do direito penal. Se fazer um paralelo aqui com a tentativa, eu digo problema quando tem mais uma crítica que é extremamente ponderada, 50%, 50%. Quando eu consigo ter um pouquinho menos de crítica, eu já estou conseguindo resolver o problema no direito. Mas não, nós não somos exatos, a gente não é nada é aritmético aqui, né? Mas quando eu tô na tentativa, tentando trazer um paralelo um pouquinho, talvez mais simples, enquanto eu estou tentando falar punir entre aspas, né? Não na questão da punibilidade, mas punir a tentativa, tá? Com base na vontade, eu estou no âmbito da teoria subjetiva, no fundamento subjetivo da tentativa, eu estou tendo problema. Estou tendo problema, eu estou tendo debate, eu estou tendo crítica. Aí vem-se a teoria da objetiva, né? Tentando trazer a ideia de risco a bem jurídico, tentando trazer a ideia de intercrimes, para tentar, então, chegar na consumação, ou melhor, consumação não, mas na tipicidade do agir por extensão, adequação típica mediada. E depois, ainda que eu vou para sintomática, eu também tenho problemas que devo discutir personalidade. Bom, personalidade, como é que eu vou justificar a condenação de alguém como típico, porque ele tem uma personalidade delinquente. Então a gente tem um problema muito grande. Esses fenômenos psicológicos sempre são problemáticos. E isso acaba aqui também se refletindo no dolo. O dolo, ele, como nós sabemos, ele possui dois elementos: intelectual, cognição e vontade. São elementos psicológicos, a gente não tem como negar isso. E se a gente for ver daqui para frente as teorizações do dolo, a gente vai verificar que, e aqui eu faço uma parte sujeito a chuvas e trovoadas. Na minha concepção, dolo não pode ser tratado com uma teorização isolada da outra. Ele é um conjunto, é uma composição. Então a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas,
a gente vai ver que, invariavelmente, se procura justificar o dolo, né, enquanto elemento da tipicidade, enquanto normativo, a partir da valorização de um ou outro elemento. E outra coisa que eu também queria comentar, a gente vê na questão do dolo, a gente fala hoje o dolo é normativo, será que ele é tão normativo assim? A gente não vê tanto um caminhar de caranguejo para frente, 2 passos para frente, um para trás. Se a gente for ver hoje como está a legislação da improbidade, eu tenho lá quase um dolo malos, né? Quase um dolo natural. Mas não vai dar para a gente problematizar nesse ponto. Mas vamos parar para questões aqui das caracterizações do dolo em si, como a gente tem doutrinariamente. A gente pode aqui também fazer referência ao dolo, essa divisão do dolo de primeiro grau, então aquela vontade, aquele propósito. O dolo de segundo grau, enquanto vontade e decisão no sentido do resultado, é uma consequência oblíqua. É o caso do 11 de setembro, dando um exemplo aqui, vem um terrorista que quer abalar a cultura americana, que é matar americanos, entre aspas, e dentro do avião, daqui a pouco tem um asiático, para pensar, ou um muçulmano, como foi atrelado à religião, né? Mas fazendo uma mera questão só identificativa. Esse é o dolo segundo grau, e o outro é o dolo eventual. Se no segundo grau o resultado é tido como necessário, o eventual como possível. Há uma indiferença com o resultado. E a gente vai ter a fórmula de Frank, o professor também traz na obra dele, seja como for, dê no que der, em qualquer caso eu agirei. É muito difícil a gente distinguir o dolo eventual da culpa consciente, a gente sabe disso. Eu tinha um professor que ele dava um exemplo que era muito didático no cursinho, que era ele caracterizava. Cara, sem maiores aprofundamentos, mas na questão do azar, né? Enquanto eu penso o azar o meu, eu estou na culpa consciente, né? Porque eu estou prevendo, há uma certa previsibilidade objetiva, eu não estou prevendo o que vai acontecer, eu tenho uma ação voluntária. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso que o azar é do outro, eu estou já sentindo a produção do resultado. É o caso clássico do racha, né? Aquele exemplo clássico do racha. E a dificuldade que a gente continua tendo, que é o problema, por vezes, intransponível, de saber se o agente de fato consentiu, conformou-se ou resignou-se em produzir aquele resultado proscrito. Teoria da vontade. Bom, na teoria da... Eu falei 30 minutos, Pedro. Pedro, foi 30 minutos que eu falei? Não, né? Não, ainda não. Tá, 10 minutos. Né? 20. Tá. É que eu sou gringo e gosto de conversar. Bom, na teoria da vontade, aqui todo mundo já conhece esses conceitos, mas também é sempre bom relembrar. A gente pode debater e discutir. Eu acho que é interessante a gente fazer esse resgate até para a gente conseguir depois aprofundar naqueles casos práticos que a gente vai tentar problematizar. Então vamos lá, na teoria da vontade, o que a gente tem? Elemento primordial, vontade. É como eu estava comentando, uma hora é um, outra hora é outro. É o ato de vontade e de decisão do agente em sentido de produzir aquele ato proscrito em lei. Ou melhor, aquele bem jurídico lesado acaba sendo lesado. Elemento volitivo essencial, então, para a teoria. E a gente tem um grande problema aqui, que é a questão da irrelevância em relação ao seu elemento cognitivo, né? Na teoria da vontade, então, eu estou trabalhando a vontade livre e consciente. Carrara, inclusive, Francesco Carrara, ele nos traz a intenção mais ou menos perfeita, né? Porque perfeição é muito difícil a gente ter pelo menos essa. O observador é muito difícil da gente conseguir julgar isso, uma vontade perfeita. E aqui o que eu trago de problematização, que eu já falo desde o início, a gente vai ter como isolar os elementos do dolo. São irmãs siamesas, uma não vive sem a outra. Isso tem acho que aqui eu não cheguei a referenciar, mas acho que isso aqui está na obra do Bittencourt ou na obra dos professores. Teoria da representação. Aqui a gente já está valorando outro elemento, o elemento da consciência, né? Para a existência do dolo é suficiente a representação subjetiva, mas como saber o que a pessoa representa efetivamente?
senão na exteriorização da própria conduta. Bom, e a crítica, então, é por não explicar suficientemente a culpa consciente. Então, ela faz essa confusão. Um dos expoentes dessa doutrina é o von List. E aí a gente continua caindo na mesma seara de problema, né? Que é esse isolamento dos elementos, muitas vezes tentando justificar uma corrente ou outra. Teoria do consentimento, que aqui bem observa o professor, que é o professor Ângelo, né? No sentido de que não deixa de ser vontade, de fato. Consentir é vontade. Se eu não consinto com algo, é porque eu não tive vontade naquele sentido, naquela ação, naquele resultado. Em verdade, então, uma atenuação de ambas as teorias, sendo o dolo seria, então, ao mesmo tempo, representação e vontade. No nosso código, lá no artigo 18, inciso 1º, é que vai ter essa teoria na segunda parte. Né? Na primeira parte, lá, o crime se disse doloso quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzir o resultado. Essa segunda parte é para nós, que nós compreendemos como a adoção pelo nosso Código Penal da teoria do consentimento. Bem, um dos expoentes é Augustin von Leiser. Também a gente continua caindo no mesmo problema. As teorias elas não conseguem, de uma forma completa, explicar, talvez, penso eu. E outras teorias, a teoria da probabilidade, que é o risco, a gente vai ter o dolo a partir de uma probabilidade da avaliação por parte do agente dessa probabilidade da produção do resultado ilícito. E a teoria do risco, da qualidade do risco criado, enfim. A teoria do inferencialista da Lingman Pope, que a gente vai trabalhar muito mais, isso também acaba sendo trabalhado em outras searas também, na seara do direito civil, responsabilização civil. Teoria inferencialista do dolo, compromisso cognitivo com a realização do perigo representado. Mas, assim, o que eu acho que mais nos salva em todas essas teorizações, que são muitas, né, muitas teorias, é justamente a gente observar o caráter publicizado da intenção do agente. É como ele vai se comportar, vai transformar o mundo objetivo, porque enquanto estiver na esfera cognitiva é muito difícil da gente, na esfera subjetiva é muito difícil da gente avaliar. Terça-feira eu tive um caso, por exemplo, eu comentei que começou a semana discutindo dolo, vou terminar a semana discutindo dolo. O cidadão, então, ele chegou, deu havia uma discussão quanto ao instrumento contundente, mas ou com um cano, ou com um pedaço de pau, ou com um pedaço de ferro na cabeça de uma vizinha, tá? O marido veio, populares vieram, seguraram ele pegou uma faca ainda e exteriorizava: eu quero matar, eu vou te matar, eu posso ser preso, eu vou te matar. Bom, na minha compreensão aqui, eu tenho o caráter mais do que publicizado, mais do que público desse agir. E aí, o penalista espanhol traz essa observação que eu acho que nos consegue, pelo menos, compreender que o dolo ele só vai conseguir, nós só vamos conseguir evoluir na sua compreensão a partir de uma composição de todas as teorias. A gente vai ver o caso concreto. Às vezes eu vou conseguir avaliar a representação, o elemento intelectual, às vezes eu vou conseguir avaliar também, ou só o elemento volitivo. Aqui a gente já entra no nosso tema. E aí a teoria da cegueira deliberada. Para conceituar de forma simples ela, o que ela vem a ser, eu fiz uma cisão em relação aos históricos de aplicação dela na common law, mas
Para conceituar, nós conseguir aqui formatar um pacto semântico, a gente pode dizer o que é a teoria da cegueira deliberada. É quando o agente se coloca deliberadamente, ou seja, sente nesse sentido, em uma posição de ignorância ou dúvida, a fim de dar curso à ação delitiva. Mas isso, por si só, é muito complexo a gente trazer isso para o nosso sistema. Porque, em tese, nós estamos trabalhando com um sistema da civil law, em que nós já temos uma estrutura do crime, como a gente já viu lá, na perspectiva analítica, e a teoria da cegueira deliberada, que ela é construída numa perspectiva completamente distinta. Essa proximidade, sem uma previsão normativa interna, me parece que já é um debate, já é um problema da gente aplicar ela. Não quero botar um ponto final no assunto, mas se a gente for ver bem, a Disregard Doctrine, ela tem previsão no Código de Defesa do Consumidor. Né? O Código de Defesa do Consumidor lá vai me trazer essa doutrina da common law muito aplicada ao direito brasileiro da desconsideração da personalidade jurídica, tá? E aqui, da teoria da cegueira deliberada, a gente não tem uma previsão, a gente faz uma construção meramente interpretativa. Segundo, ela ser empregada apenas como dolo eventual, e aí vai chegar lá no último caso, que no meu último caso, a minha conclusão é que eu nem tô. Eu posso talvez justificar na cegueira deliberada, mas vocês vão ver que eu vou tá fugindo do dolo, eu vou estar talvez chegando na culpa ali, culpa em sentido estrito, né? No caso ali da receptação que eu comecei conversando sobre ela. E essa realidade da doutrinária e técnica de teorização da common law com a civil law, ela me parece não ser tão facilmente superada. Que lá a gente vai ter o ato em si, né, aquela transformação do mundo, e ao mesmo tempo eu tenho a avaliação da vontade do agente, mens rea, e a ausência de algum excludente disso, defens. Então, e aqui no Brasil a gente tem outra estruturação do crime, a gente tem culpabilidade, a gente tem tipicidade, a gente tem ilicitude. E a lei, se a gente for parar para pensar, tem quem defenda ainda que nessa estrutura analítica se inclua a punibilidade. Sem a punibilidade não existiria crime, mas é uma perspectiva fora da construção do Código Penal. E mais, se a gente for ver dentro da própria estrutura da common law, o propósito, o conhecimento, knowledge, ou recklessness, que é o que mais se aproximaria da justificação da teoria da cegueira deliberada, numa tradução aí de uma tradução de quase de um dolo eventual no que nós interpretamos assim, né? E negligence mais numa percepção de negligência, que nós também temos isso como configurador da culpa em sentido estrito. Me parece que nós não conseguimos muito bem, apenas com base nessa estrutura, trazer ela para a nossa estrutura de crimes. Mas não é, isso nós sabemos que na jurisprudência ela ainda tangencia e talvez a gente tendo uma previsão legal a gente conseguisse sanar esse debate, que é a aplicação da teoria cegueira deliberada no ordenamento jurídico brasileiro. E lembrando, né, que se a gente for parar para pensar na common law, lá ele se parte sempre da premissa de que o ato não é culpável, a menos que a mente seja culpada. No fundo, a gente também trabalha com essa mesma premissa, né? Ax non facere realis mens citrea, sim, mas aqui nós temos uma estruturação muito melhor construída, eu diria. Porque se nós formos parar para pensar, dentro da nossa análise de crime, dentro daquela primeira imagem que eu mostrei ali das peças do jogo, enquanto essas peças todas estão ali compostas, nós temos um crime. E lá nós não temos bem essa percepção. Essas peças que nós trabalhamos aqui isolada, por exemplo, a culpabilidade, lá é meio mesclada, né? Lá eles trabalham tanto na culpabilidade como a normatividade acaba muitas vezes sendo mesclada na mens rea, por exemplo. Tá. Vamos falar mais.
5 elementos pressupostos da teoria da cegueira deliberada a partir da doutrina da common law. Costa ele nos traz isso. Falta de conhecimento completo do agente, das circunstâncias fáticas do delito. Então, elemento cognitivo relativizado. Disponibilidade da informação, ainda na ideia de relativização do elemento cognitivo. Dever de conhecimento do agente, ele tinha que saber daquilo. Nós ainda estamos nessa questão do elemento cognitivo. Permanência temporal precisão do agente de se manter ignorante, aí já volitivo. E motivação para permanecer ignorante também, aí volitivo. Vamos começar a tentar, então, já nos encaminhar para debate dos casos. O primeiro caso, a gente vai ver que ele é muito parecido com aquele caso que se tornou, vamos dizer, emblemático na teoria da cegueira deliberada, dessa instrução de avestruz, do caso do Jail, que ele vai no México, na fronteira, é ofertada droga para ele, e ele acaba não comprando desse possível traficante, e depois é ofertado para que ele transporte um veículo. Esse veículo é transportado, então, da fronteira do México para os Estados Unidos, com a droga, e, ao mesmo tempo, ele recebe uma quantia por isso. Preso, é encontrada a droga num compartimento relativamente secreto. Se a gente for ver aqui no caso do Chuí, o transporte de drogas do Chuí, que a minha ideia é declinar a competência para o Pedro. Isso. Mas assim, no Chuí era um pouco diferente, porque a droga estava, acho que eram 5, era 5 quilos, 10 quilos. Eu acho que era skunk. Não, é a tua competência. Mas aí, estava no porta-mala. Ok. Eu consigo aplicar a teoria da cegueira deliberada? Consigo. Ele disse que não conhecia, que não abriu o porta-mala do carro, só pegou o carro e saiu transportando. Tá, mas naquelas circunstâncias dele, ele não assumiu o risco? Então, eu não tenho aqui a suficiência do artigo 18, inciso 1º, segunda parte, para solucionar a tipicidade, pelo menos subjetiva, desse agir do transportador de drogas do Chuí? Me parece que sim. E aí, ao mesmo tempo, por que eu vou importar a teoria da cegueira deliberada? Nós estamos na civil law, sem uma previsão normativa para isso, sem uma delimitação normativa, trazendo conceitos doutrinários e preceitos, muitas vezes, jurisprudenciais alienígenas. Dentro do direito comparado. Então, esse aqui é o debate, me parece. Não sei o que os colegas pensam, mas me parece que eu não tenho a mínima dificuldade nisso, em aplicar apenas a nossa doutrina, a nossa legislação em relação a esse caso único. Segundo caso, da fraude no setor público, agente condenado ali por enriquecimento ilícito, localizado em Laranja, denunciado então por lavagem de dinheiro. Laranja afirma categoricamente que desconhecia a origem ilícita desses bens. Tipo o caso da Ostrich Instruction, né, que é da instrução de avestruz. O cara enfiou a cabeça dentro da areia e não quis saber de onde é que vinha, quem é que, numa circunstâncias dessas, de um empreendimento imobiliário de milhões, vai aceitar, por livre, espontânea vontade, que o empreendimento fique no seu nome, com base, talvez, que não ficou comprovada, mas com base, sem sombra de dúvida, numa remuneração ao próprio Laranja para ter esses bens em seu nome. Eu também me parece aqui que o dolo eventual é suficiente para nos trazer uma solução no caso. E aí a gente vai tratar a teoria da cegueira deliberada como indicativo de dolo eventual. Eu não sei o que os colegas pensam, me parece que não haveria. Mas também, se eu for parar para trazer aqui um paralelo com a doutrina da cegueira deliberada, eu vou ter ali, falta de conhecimento completo do agente das circunstâncias fáticas do delito, posso fazer essa afirmativa. O Laranja não
não tinha conhecimento de todo a engenharia que foi a fraude dentro do setor público. Disponibilidade da informação, disponibilidade da origem da informação, bom, no mínimo que tu vai fazer é perguntar para o cara, tá, mas de onde é que vem, né? Tu é um servidor, um funcionário, né? Eu tenho hoje a transparência, tu tem tanto de remuneração todo mês e tu tá me fazendo um empreendimento de bilhões, né? Milhões, na verdade, milhões. Era disponível. Dever de conhecimento do agente, bom, se eu vou fazer um registro imobiliário de uma propriedade no meu nome, eu tenho que ter, no mínimo, um dever de um conhecimento daquilo, de como se deu, como chegou aquilo na minha esfera patrimonial. Permanência temporal da decisão do agente se manter ignorante, não tem nem dúvida. Empreendimento imobiliário que levou meses. Motivação para permanecer ignorante, bom, não existe almoço grátis. Tinha um. Agora me lembrei de um. Não vou conseguir me recordar do nome de um magistrado romano que ele tinha por hábito de perguntar para os réus, né, a quem beneficia, cui bono. Oi? Eu conheço como cui bono. Cui bono, que é a quem beneficia. E aí ele fazia essa pergunta, né, como uma forma de indicativo de dolo, né, da gente. A quem beneficia? Né? Enfim, de avaliação de todas as circunstâncias do crime. E me parece aqui que a motivação ele tinha benefício com aquilo. Mas eu posso tanto vir pela uma solução pela cegueira deliberada, quanto pelo dolo eventual, e aqui também me indica como suficiência do direito pátrio. E o terceiro caso que eu acho mais emblemático, que é o caso da receptação. A receptação é que, olha só, a receptação, como ela está construída na nossa legislação, no artigo 180, a gente vai ter lá receptação do caput, né, que admite apenas dolo direto, receptação do parágrafo 1º, que é aquela receptação da atividade comercial, né, que se admite dolo eventual, porque na primeira, a tipicidade ali na objetivo prescritivo, ela vai falar em saber, só quem tem atividade comercial, enfim, industrial, vai ter ali uma possibilidade de tipicidade a partir de um dolo eventual que não deve saber que era a origem ilícita do produto de um crime. E depois a gente tem o que a gente chama na doutrina de receptação culposa, né? Que é aquela em que há desproporção entre o valor do bem, né, ou pelas circunstâncias do agente, faz pressupor que pressupõe, o artigo ele fala em pressupõe, né? Se eu tenho ele aqui aberto, mas pressupor facilmente ser aquilo objeto de um crime, tá? A gente tem na doutrina como receptação culposa. Eu tenho minhas dúvidas se isso aqui não é um crime privilegiado. Na minha opinião, isso aqui é crime privilegiado. E culpa teria outros elementos. É um privilégio. Né? E depois, claro, que a gente fala doutrinariamente como receptação privilegiada, que é na própria culposa, quando reduzido o valor, réu primário, enfim. Parágrafo 4º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, se não me recordo aqui de memória. Tá? Mas, nesse caso específico, vocês querem ouvir um pouquinho do... Tá gravado, né? Também o processo ele é público. Querem ouvir um pouco do interrogatório do cara? Do drogadito? Querem ouvir um pouco do interrogatório do drogadito? Pode ser sim. Se é continuar com o fevereiro, vai ser só aí. Não tem. Não dá pra ver. Acho que eu fiz o download ontem. Só que não vou conseguir compartilhar na gravação. Para os colegas, né? Eu vou tentar inverter aqui. Só um pouquinho. Né? Só para mudar a definição do meu. Tá. Deixa eu ver todo. Não loguei aqui no time. Tirei o som do meu, bota o som do teu. Porque eu não tô no Teams. Tu não tá no Teams? No teu eu viro de frente, eu acho. Tá, mas e o vídeo? Nada virar de frente? Eu acho que Vou fazer na... é uma coisa bem rudimentar. eu vou... Esse Aqui Não. Não, aí eu tiro o compartilhamento de tela. Posso tirar o compartilhamento de tela disso aqui, então? Pode. Tá. Isso.
A gente vai tentar aqui, Amália. Uma coisa rudimentar. Vamos lá. Mas diz que tudo que é meio de improviso que dá mais certo. Bota mais alto possível. Acho que é por aqui que ele vai começar a falar. Arrombaram a minha porta da minha casa que eu estava dormindo dentro. Foi um momento que eu saí do mato onde eu estava. O senhor tem alguma ocupação? Carteira assinada? Já trabalhou? Trabalha? Trabalhei assinado, agora eu sou trabalho autônomo. Sou construtor civil. Construção civil. Atualmente está fazendo alguma obra? Eu tirei o vídeo. Não, é chiquinhos, mas é construção civil, é reciclagem, o que dá a gente vai indo. Tá bom. Então, vou perguntar sobre o espaço, o senhor tem direito de permanecer em silêncio ou pode contar a sua versão, né? Os fatos ocorreram no dia 1º de março de 2021, por volta das 3 horas, na Rua H, 693, Vila Maria dos Anjos. De acordo com a denúncia, o senhor teria recebido de um indivíduo não identificado automóvel Chevrolet Onix MP Joe, ano 2018, cor branca, avaliado em 37 mil. E de propriedade da vítima, depois aqui, coisa que o senhor sabia ser fruto de crime anterior. Isso ocorreu? Não. O senhor não recebeu na sua casa esse veículo? Não, recebi. Aquela noite eu estava já uns 2 dias de drogadição, me drogando. Sempre trabalhei, mas acabei parando no crack. Eu estava usando crack já uns 2 dias. A minha esposa já está assistindo, era uma meia-noite e pouca. Eu fui os guris vendiam na esquina, assim, eu fui lá pegar mais droga para me consumir. Quando eu estou chegando na esquina para pegar mais droga, esse rapaz gordinho de chapéu na cabeça me esbarrou perguntando onde que eu ia. Falei, vou ali pegar uma mão para me usar. Ele pegou e me disse que me dava R$500 em crack e guardasse um carro para ele. Eu estava na fissura da droga, sem saber do que era o carro, do que não era, só para largar lá no pátio, só para te largar ali. Ele largou o carro lá e me deu um bolotão de crack. E eu fiquei consumindo aquilo. Só que não demorou muito tempo. Eu estou no consumo de crack, eu estava na residência do lado. Foi quando a viatura passou, um vizinho apontou para dentro do pátio e a viatura parou. Eles entraram dentro do pátio, viram o carro tapado com uma lona, taparam o carro, puxaram a placa. Acho que ali viram que o carro era furto de roubo. Aí eles meteram o pé na porta, arrombaram a minha porta da minha casa, que minha esposa estava dormindo dentro. Foi um momento que eu saí do mato onde eu estava usando a minha droga e fui lá e disse, não, o que tem aí é meu, minha esposa não tem nada a ver, minha esposa está até dormindo. Então eles acharam que tem drogas dentro da casa. Só para a gente ter uma noção bem rápida. Conseguiu ouvir, Malha? Luiz Henrique Mortal. O som aí. Deixa eu botar de novo aqui. É a apresentação. Compartilha a apresentação. Olha só, nesse caso concreto, judicialmente o negado dolo, tá? Reconhecida, então, a receptação culposa, porque pelas circunstâncias, né, era possível dele conhecer que aquele carro era proveniente de roubo, na verdade, foi proveniente de um roubo. Bom, independentemente, a denúncia é pelo dolo direto, né, com essa emendácio, né, essa desclassificação, acaba voltando para o Ministério Público. Eu acho que está em fase de apresentar, acho que até vai ser apresentado a Cor de Não Persecução Criminal, mas enfim. Então, o que a gente pode perceber? Que a teoria da cegueira deliberada, ela é tão complexa de aplicar ela no nosso ordenamento, que muitas vezes, se eu for pensar que o cara não tinha dolo, se eu for pensar que a conduta dele não está como está decidido, né? Se ela não tá perfectibilizando o CAPT, e ele está ingressando na tipicidade do parágrafo 3º, tá? Daqui a pouco estou chegando numa culpa em sentido estrito. Embora eu entenda que aqui nós estamos ainda no campo do dolo, embora a doutrina fale em receptação culposa. Enfim. Mas a gente tem uma suficiência do direito pátrio e, de qualquer forma, um certo instrumento do direito da common law.
Acho que não preciso me alongar mais, tá? Mas só fazendo, então, um breve panorama do que a gente viu até agora. Tá. O que a gente já é 10, 9h30. Então, assim, ó, fazendo um panorama aqui do que a gente viu agora, até agora. Bom, conseguimos trabalhar a ideia do dolo. O que eu defendi, que eu propus aqui, que a gente não pode trabalhar nem na compreensão do dolo por suas teorias na perspectiva de um único elemento, mas na composição dos dois elementos, tanto o cognitivo quanto o volitivo. Isso vai se dar a partir do caso concreto. Então, me parece que talvez a redação do artigo 18, embora talvez seja passível de aperfeiçoamento, né, ela é suficiente para nos dar muito, muito norte no sentido. Ao mesmo tempo, a gente trouxe noções gerais acerca da teoria da cegueira deliberada. Me parece que ainda nós pecamos em nós não termos uma previsão. Talvez esse aperfeiçoamento da compreensão do dolo no nosso ordenamento seja passando por uma normativização do dolo, da teoria da cegueira deliberada, com sua adaptação adequada ao nosso sistema. E essa me parece ser a conclusão do nosso seminário. E a frase fica aquela: o que é a teoria cegueira deliberada? É aquele que se faz, não sabe, mas sabe. Né? Gente, muito obrigado. É bom falar com vocês. Eu acho que de repente a gente faz um intervalo agora e 15 minutos. Aí voltamos, no meu relógio são 9h48. Não, 9h38. É. Então voltamos às 5 para as 10, Amália. Aí a gente retorna para os debates, questões, etc. Certo? Até daqui a Tá pouco. ótimo. Obrigada, parabéns, Leonardo. Obrigada pelas explicações. Obrigado, Amália. Vou pausar aqui a gravação. E uma outra